O Salmo 116, do verso 8 até o verso 14, diz assim: Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor todos os meus votos. O Salmo 116, ele começa com uma declaração muito bonita do salmista, dizendo assim lá no verso 1, eu amo o Senhor. E ele diz o motivo dele amar o Senhor, porque Deus ouviu a oração dele, porque Deus ouviu a súplica dele. E conforme a gente vai lendo o Salmo 116, a gente percebe que a súplica tinha a ver com a própria vida dele. O salmista diz, no trecho que a gente leu hoje, que Deus o livrou da morte, ou seja, o salmista está agradecendo a Deus porque Deus o livrou da morte. Em determinado momento ele diz, como eu posso retribuir ao Senhor toda a bondade de Deus? Ou seja, como eu posso retribuir ao Senhor o fato dele ter me livrado da morte? E aqui é muito interessante a gente entender essa dinâmica, essa tensão da morte. Porque lá no finalzinho do Salmo 115, que a gente leu ontem, fala que os mortos não louvam, os mortos não têm contato com Deus mais, eles estão na região do silêncio. Eles desapareceram. Essa é uma visão judaica muito forte dentro da Bíblia hebraica, de que a vida é uma só e a morte é o fim de todas as coisas. Então a morte aqui nesse Salmo de 116, em toda a Bíblia, ela carrega uma tensão. Quando você passa pelo vale da sombra da morte e Deus te livra da experiência de morrer, você não tem como agradecer a Ele por ter te livrado. Agora, se Ele não te livra, você não tem mais nem como falar com Ele, porque você desce à região do silêncio e tudo acaba. Ao mesmo tempo, há uma outra tensão, a tensão da morte com relação àqueles que nós amamos. Quando alguém que nós amamos está passando pelo vale da sombra da morte, Deus livra essa pessoa, também nós não temos nem como agradecer. Agora, quando Deus não livra, nós passamos a questionar, a passar por momentos de profunda tristeza e profunda dor. Essa tensão da morte, da relação com Deus, é uma constante em toda a experiência humana. E ela produz na gente incerteza de como as coisas vão ser. Mas, segundo o texto bíblico, ela também produz na gente esperança de que Deus vai agir e nos livrar da morte. E, ao mesmo tempo, ainda que morramos, Ele pode agir e trazer ressurreição.